Fala pessoal, bom dia, tudo bem aí com vocês? Hoje vocês repararam que tem alguma coisa diferente, né? Hoje nós vamos falar sobre as florestas, sobre os animais e principalmente sobre o meio ambiente. Então, sejam muito bem-vindos, professores, alunos, estamos muito felizes com a presença de vocês e hoje nós vamos falar sobre um novo amanhecer. Meu nome é Anderson e estarei acompanhando vocês nessa eletiva sobre meio ambiente. Então vamos começar. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Potencializar uma reflexão sobre a possibilidade de estarmos vivenciando a sexta extinção em massa. Vamos falar sobre suas causas e possíveis ações quanto à sua prevenção. Então, se você já ouviu falar alguma vez sobre a sexta extinção em massa, já trombou com esse assunto aí alguma vez, manda aqui para a gente no chat que estamos acompanhando vocês. Então nós temos aqui a escola professora Lúcia Helena. Então, bom dia a todos, bom dia escolas, estamos aqui para continuar nosso assunto de meio ambiente. Quais são as habilidades, as competências socioemocionais de hoje? Empatia, cidadania e colaboração. E essa aula, ela faz parte de uma eletiva, então eu vou falar agora dos objetivos gerais da eletiva, certo? Então, trataremos de 3 temas. Quais são eles? Compreender as mudanças que estão ocorrendo em nosso mundo, refletir quais ações podemos realizar para podermos frear essas mudanças e, finalmente, essa pergunta aqui é essencial para a nossa eletiva. Como podemos escrever um futuro mais sustentável? Vamos buscar direcionar nossas ações aí para responder a essa pergunta extremamente importante. Antes de começarmos aqui, nós teremos um vídeo que foi feito com muito carinho para vocês e a gente já volta. A história de nosso planeta é também a história de grandes extinções. Desde há 500 milhões de anos, passamos por 6 delas, algumas chegando a extinguir até 60% das formas de vida que um dia habitaram a Terra. Atualmente, estamos diante de mais uma delas. Nos últimos séculos, perdemos os pássaros dodôs, tigres da Tasmânia, o pombo passageiro, a ave mais comum da América do Norte, se tornou apenas um artigo de museu. A cada dia, nossa busca por progresso dizima milhares de espécies, destrói ecossistemas e transforma o planeta em uma pintura aterrorizante. Secas, catástrofes e ganância. Qual planeta estamos construindo para o futuro? Ou melhor, qual planeta estamos destruindo e nos deixando sem futuro? O nosso. Eu te pergunto, haverá futuro? Então, pessoal, eu confesso primeiramente que foi extremamente triste às vezes estar construindo essa eletiva, porque ela toca num tema que é muito triste. Nós vamos dar uma olhada nisso e vocês provavelmente vão entender o que eu estou falando. Então, vamos observar essa imagem aqui, Ela traz as lápides de animais extintos e essas lápides ficam em Beijing. Nós teremos aí 1 minuto e que reflexões essa imagem lhe traz. A gente já volta.
Então, pessoal, obrigado pela participação aqui. E a maioria das respostas envolvem a questão da tristeza. Por exemplo, a professora Marta, a professora Fabiana, que traz o comentário do Pietro. Obrigado, professor, por trazer o comentário do aluno. A professora Gilmaia também diz que tristeza. A professora Ana Paula fala sobre reflexão de cuidar com o planeta. A professora Patrícia traz o comentário da aluna Gisele, e ela diz que me dá tristeza isso. Então, olha só, a maioria das pessoas falando sobre tristeza. O professor Stanislau traz uma outra ideia, que é a evolução. A Renide fala sobre o início e o fim. E a Pro Maria Rosa fala sobre extinção. E temos aqui uma reflexão da professora Lúcia Helena, fala: se não cuidarmos do meio ambiente, seremos dizimados. Certo? Falando em dizimação, vamos conhecer algumas histórias que permearam a nossa história. Então, vamos conhecer algumas espécies que foram extintas nos últimos 250 anos. A maioria dessas espécies foi extinta pelas mãos do homem. No entanto, a maioria delas vivia de modo relativamente sustentável com os humanos nativos até a chegada dos colonizadores. Isso não quer dizer que os humanos nativos não dizimavam espécies ou não provocavam extinções. Um exemplo disso são os próprios mamutes. Mas vamos conhecer essas histórias aqui. O primeiro animal que nós vamos conhecer é o quagga. E o que aconteceu com ele? Vejam que belo animal, né? Ele lembra uma zebra. Porque ele era uma subespécie de zebra e foi extinta quando os colonizadores chegaram à África do Sul, caçando-os pelo interesse em sua carne e pelo couro. E também ocorreu outra coisa, que é a destruição de seus habitats para a criação de pastagens. Uma coisa interessante aqui é que esses dois fatores eles vão se repetir em quase todas as espécies que nós vamos dar uma olhada. Outro exemplo é o antílope azul, que também pertence ao sul da África e foi extinto também devido à caça por volta do ano de 1800. Então, nós veremos aqui a questão da caça. A caça se tornará um fator assim, que vai dizimar a maioria das espécies que nós veremos agora, como também a criação de pastagens e destruição dos habitats. Certo? Agora nós temos o pássaro uia, que era da Nova Zelândia. A extinção esteve ligada à caça também para a obtenção de suas penas. Essa caça não estava ligada apenas aos colonizadores, os próprios nativos achavam as penas do animal muito bonitas e caçavam. Outra coisa que ocorreu e contribuiu para a extinção do uia foi o desmatamento generalizado para a criação de pastagens para a agricultura. Esse exemplo aqui, eu conheci esse animal quando eu estava na minha infância, o tigre da Tasmânia. E eu sempre quis ter conhecido o tigre da Tasmânia, ele sempre me chamou muita atenção. Em alguns lugares ele é chamado de lobo da Tasmânia. Incrivelmente, esse animal foi extinto tanto pela caça, por causa do ataque dele aos rebanhos, como também o avanço de doenças. Um desses fatores também é a introdução de cães na ilha da Tasmânia e a ocupação humana. Então você, às vezes, traz espécies invasoras para algum lugar e isso causa grandes problemas para as espécies nativas. Então os animais que já viviam ali, eles não estavam adaptados com os animais que foram chegados, que foram trazidos. Agora vamos conhecer o tigre persa. O tigre persa foi extinto durante o século XIX, porque o Império Russo caçou esse animal para erradicá-lo mesmo. O objetivo era acabar com todos os tigres persas para promover a colonização da região do Mar Cáspio. E o dugongo de Steller. O dugongo de Steller vivia no Mar de Bering. Eu não sei onde fica o Mar de Bering. Nós temos uma imagem aí mostrando, ele fica aí na região entre o Alasca e a Rússia.
A extinção está ligada à chegada de colonos ocidentais, e ele foi caçado pelo interesse de sua carne, pele, leite e gordura, e também houve declínio de sua população por competitividade de alimentos com os ouriços do mar. Os predadores, as lontras marinhas, também foram caçados. Então a gente tem 2 animais aí que sofreram com a questão da colonização. O nosso próximo animal é lá da Austrália, o Wallaby tulash. Era uma subespécie de canguru, e ele vivia na Austrália, obviamente, e foi extinto depois da caça também, principalmente porque os colonizadores adoravam o uso de sua pele. Nós temos aqui um comentário muito interessante do professor José, e ele traz a aluna Heloísa, que diz: nós já perdemos e continuamos perdendo muitas espécies, por causa de pessoas que querem vender sua pele, suas penas, seus chifres. E falando em chifres, depois nós veremos aqui, mas nós temos bastante rinocerontes que foram caçados, e a gente está chegando a algumas extinções bem problemáticas. Uma coisa que chama atenção na extinção dos rinocerontes é que muitos deles foram caçados por causa do chifre. E o chifre é feito basicamente do mesmo material do cabelo, é como se fosse um monte de cabelo. Tanto é que se você ver um crânio de rinoceronte, o crânio não aparece o chifre, porque o chifre se deteriora mais fácil do que os ossos. Nós temos o professor Marco aqui que traz um comentário. Só temos um problema que não conseguimos, é a injustiça social. Não resolver essa questão, as outras se tornam secundárias. Isso acontece muito na ilha da Tasmânia. O que acontece na ilha da Tasmânia? Muitas vezes as pessoas vão lá e se preocupam bastante com os animais da Tasmânia. Só que as pessoas, às vezes, que vivem na Tasmânia, estão passando dificuldades. Como eles veem as pessoas se importando mais com os animais do que com eles, o que acontece? Quando tem algum tipo de revolta, qual que é a ação dos habitantes da Tasmânia para chamar a atenção para os seus problemas? Eles vão lá, entram na floresta e matam diversos animais. Por quê? Vocês estão considerando os animais mais importantes que a nossa qualidade de vida. Então, a gente não pode dissociar, como o professor Marco disse, a questão social da questão ambiental. As duas estão interligadas, certo? Agora vamos conhecer o emu negro. Ele era o menor dentre as espécies de emus e vivia na ilha australiana de King. Foi extinto após caça e os incêndios causados pelos colonizadores. Percebam aqui que a gente está repetindo bastante a palavra colonizador. E agora, como já tinha mencionado aqui a nossa querida Heloísa, nós veremos o rinoceronte negro do oeste asiático. Ele foi um dos últimos animais a serem extintos e, novamente, a caça aparece como causa principal para o seu desaparecimento. E agora, vamos lá. Continuando aqui a nossa conversa, eu gostaria de dizer: você conhece outros animais que foram extintos? Traz aqui para a gente 1 minuto e a gente já volta. Então, temos muitos comentários bem interessantes aqui. Eu gostaria de frisar que não esperem só chegar a vez do chat para mandar seus comentários. A gente está sempre lendo aqui e compartilhando com vocês. Isso mesmo, porque a aula é compartilhada. Nós temos a professora Dolores que diz: é através de esclarecimentos que podemos contribuir
para que haja mudanças comportamentais para resgatar e respeitar o meio ambiente. Desistir jamais. Concordo muito, professora Dolores. E um comentário bem interessante da professora Rosana. Um erro não justifica o outro, como é necessário discernimento. Isso mesmo, provavelmente a professora Rosana está falando com relação à questão da Tasmânia. A professora Eliana diz, o comércio de chifres de rinoceronte é legalizado na África do Sul. Isso mesmo, a gente tem alguns problemas aí com relação à comercialização de partes de espécies. A professora Nancy traz o comentário do Nicolas. E o Nicolas lembrou dos dinossauros, isso mesmo. A professora Gisele lembrou dos mamutes. A Pro Maria lembrou do Pedro Henrique, e ele comenta sobre a arara azul. O Pro Ronaldo traz o comentário da Stephanie, e ela também fala do mamute. A Pro Celeste fala do Dodô. E o professor Claudinei, como disse, a ararinha azul extinta na região de Curaçá, na Bahia. A professora Janaína fala do tigre de Java, no extinto no século XIX. E muitos comentários, muito obrigado. Ó, tem bastante coisa aqui, arara azul, mamute, dinossauro. Antílope azul, peixe-boi está na lista de extinção. E obrigado por esse comentário, professora Guaraci. Nós iremos falar exatamente sobre isso. Então, como eu disse no começo da aula, estamos vivenciando o que alguns cientistas chamam de a sexta extinção em massa. Nosso planeta já passou por pelo menos 5 grandes extinções. Nós conhecemos isso devido ao registro geológico, sabe, aquelas camadas de terra. E nesse contexto, diversos cientistas dizem que estamos passando pela sexta grande extinção. Ela está ligada a esses 4 fatores: perda de habitat, poluição, espécies invasoras e mudanças climáticas. E é exatamente isso aí que nós vimos nas espécies que estavam sendo extintas. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar na IUCN? Em português significa União Internacional para a Conservação da Natureza. É uma instituição mundial que avalia o status de preservação das espécies. É importante destacar aqui que uma extinção em massa não ocorre de uma hora para outra e vem tipo, cabum, e morreu todo mundo. Não. Na verdade, é um processo que pode levar centenas de milhares de anos. Podemos dizer que a nossa extinção agora começou mais ou menos aí há uns 500 anos, principalmente com as grandes navegações. Isso mesmo, as grandes navegações têm um papel importante aí na extinção. Vocês estão vendo aí embaixo na imagem que tem os valores da IUCN com relação à preservação de espécies. Eu fiz uma colinha aqui para ler aqui para vocês saberem. Nós temos o LC, que é o pouco preocupante. Em inglês, least concern. Nós temos também o NT, que significa quase ameaçada. Nós temos VU, que é vulnerável, e aí, conforme o animal vai caminhando cada vez mais para a esquerda, quer dizer que ele está mais em perigo. Então, nós temos exatamente o EN, que significa em perigo. Nós temos o CR, que significa criticamente em perigo. Depois, nós temos EW, que significa extinto na natureza. Isso quer dizer que o animal não tem mais na natureza e pode ter em algum zoológico, algum parque, algum tipo de lugar assim. E, por último, nós temos o extinto, que quando o animal não existe nem em zoológicos, nem em reservas, nem em parques e nem na natureza. E também nós temos, às vezes, o DD. Se você procurar algum dado sobre o animal e ver que está escrito DD, é porque não tem dados suficientes. E NE significa não avaliado. Por exemplo, cachorro, gato, esses animais não correm risco de extinção. E a IUCN compila dados de estudos, artigos científicos e reportagens para saber se uma espécie está ameaçada, vulnerável ou mesmo extinta. Eles fazem isso se baseando no número de indivíduos. Para vocês terem uma ideia, uma espécie criticamente ameaçada é quando ela tem menos de 10 mil indivíduos. Isso é muito, muito pouco. E existem diversos animais que têm menos de 100 indivíduos. Então eles já estão, quase caso perdido.
Um artigo do PNAS, que significa Proceeds of the Nation of Academy of Science, que, além desses dados de poucos números de espécies, quis saber quantas espécies estão com a população em declínio, ou seja, quantos animais estão morrendo muito rápido. E os resultados podem ser vistos abaixo. Mais de 80% das espécies estão com a população em declínio. Então, a gente está numa situação bastante crítica. Um exemplo aqui para a gente dar uma olhada é o leão. Vocês estão vendo o mapa aí? Essa região vermelha é onde o leão existia. Ou seja, ele existia praticamente em toda a África, na região do Oriente Médio e na Índia, que são as áreas em vermelho. Só que agora ele existe só nas áreas em azul. Olha que coisa triste. Aliás, existiam leões na Europa e bastante na região do Oriente Médio. Se vocês pegarem alguma questão, por exemplo, religiosa, vocês verão, o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque existia leão naquela região. Hoje não existe mais. Então, diversas vezes associamos o ser humano em geral como responsável pela degradação do meio ambiente. No entanto, nós vivemos de modo relativamente sustentável ao longo de nossa própria história por muito mais tempo do que vivemos de forma predatória, caçando, matando os animais assim, sem controle nenhum. Então, será que o problema principal não está no nosso modo de vida e não na nossa espécie em si? Certo? Então, nessa aula nós vimos o desaparecimento de espécies que se acelerou e podemos estar vivendo a sexta extinção em massa. Se a sexta extinção em massa acontecer, será a pior de todas da nossa história. E como podemos impedir isso? O primeiro passo é isso que nós estamos fazendo agora, que é informação. Então, pense uma espécie que está extinta, quais tipos de ações estão sendo feitas para salvá-lo? E aí, você escolhe uma pessoa para explicar o que aprendeu. Não esqueça de avaliar a nossa aula. Espera aí, professor, está acabando mais cedo. Justamente, agora nós teremos uma enquete para que vocês falem sobre os sentimentos de vocês com relação à volta às aulas, certo? Então, não saiam daí, respondam a enquete. Muito obrigado pela presença, me sinto honrado em estar aqui com vocês. Até a próxima.